A gente ouve falar em bullying no ambiente de trabalho, né? Mas eu vou te dizer, no mundo adulto não está isento não dessa maldade. E no ambiente de trabalho pode acontecer em vários níveis, tanto de um chefe com um subordinado, ou do subordinado para o chefe, ou entre colegas. E aí, como agir? Tem lei para isso? Como é que a gente resolve? É o que eu vou conversar agora com o advogado trabalhista, Dr. Tiago Souza de Albuquerque. Seja bem-vindo, Dr. Tiago, tudo bem? Boa tarde, tudo bom, Gisele? Doutor, a gente estava até aqui num papo sobre o que é o bullying corporativo e o que é o assédio moral dentro do trabalho, né? Eles se mesclam ou tem diferenciações? Na verdade, a gente pode pegar o assédio moral como se fosse o gênero e o bullying corporativo uma espécie desse gênero aí. Porque é interessante a gente diferenciar isso até para saber, por exemplo, enquanto empresa, quais são as medidas que ela deve tomar contra o agressor e também até auxiliar o próprio empregado agredido. Vou te dar um exemplo. Um assédio moral entre colegas, ele pode ser caracterizado, por exemplo, em brincadeiras bobas, em ofensas, em xingamentos, em apelidos pejorativos e tal, que para a pessoa isso gera um desconforto e, se for reiterado, ele pode gerar até um dano psíquico, ou um dano psicossomático e etc. e tal. E dependendo do grau dessa ofensa, ela pode ser caracterizada como uma calúnia ou injúria. Na questão do bullying corporativo, o intuito principal ali do agressor não é simplesmente prejudicar ou brincar ou, enfim, o agredido. Aí, o intuito dele é fazer, em alguns casos, aumentar a produção, criar metas excessivas, ou então eliminar esse empregado que, na visão desse chefe, ele não está produzindo como deveria. E aí ele começa a ter práticas que ele acaba prejudicando essa pessoa e forçando ela, inclusive, a pedir a própria demissão da empresa. Ou seja, quando o superior começa a botar metas ou exigir ou pressionar de uma forma... Porque isso acontece, né? Bater metas, a gente sabe que várias empresas fazem isso. Mas aí, qual que é o limite dessa cobrança? Porque cada um tem um limite. Às vezes uma pessoa se sente mais cobrada, a outra não. Tá tudo normal para ela. Qual que é o limite de realmente entender que está sofrendo um bullying corporativo? É importante a gente diferenciar bem isso aí. Porque assim, a questão da cobrança, ela decorre do poder diretivo da empresa. A empresa que gerencia a atividade, ela é responsável pela atividade comercial, empresarial dela, seja um serviço ou seja um comércio. E ter metas, elas são necessárias até para a manutenção da própria atividade. Extrapolar isso, você não precisa agredir uma pessoa, criar situações em que causem a ela um prejuízo na pessoa. Agora, tem que ter sensibilidade, em especial o pessoal de RH, e de poder identificar isso, né? Criar mecanismos, por exemplo, regulamentos internos, algumas caixas de informação, caminhos de que o empregado ele possa chegar na direção da empresa e dizer, olha, essa situação não está boa para mim, isso não está me fazendo bem. É isso que eu acho que a gente tem que começar para evitar chegar num bullying, para chegar num assédio moral propriamente dito. Como eu disse, o bullying ele pode acontecer em vários níveis, seja de chefe para funcionário, Sim. Funcionário para o chefe e entre os colegas. Isso. Até que ponto essa relação aí precisa ser avaliada de perto e ser considerada o bullying? Ele vai ultrapassar a normalidade, você vai começar a sentir que a pessoa ela vai se desinteressar pelo trabalho, ela vai começar a baixar a produção, ela vai deixar de produzir como ela deveria, e aí em alguns casos ela começa sim, reverte-se em danos psicossomáticos que acabam gerando atestados e afastamentos relacionados a isso. Então por isso a gente entender bem do tema para saber se esse empregado que está se afastando não está com preguiça em vir trabalhar quando na verdade ele está doente. Certo. Existem frases assim discriminatórias que são características, frases repetidas assim que fazem a pessoa realmente ficar mal e que se caracteriza como bullying corporativo? Tem várias, né? Abaixa direito sua gorda, isso aqui não é coisa que isso aqui qualquer criança faz, esse tipo de coisa são essas frases. Enfim, isso é muito subjetivo, a gente coloca isso como exemplos quando a gente vai tratar do tema, mas é muito subjetivo. A pessoa que está agredindo, ela não consegue perceber realmente como ela está atingindo quem está sendo agredido. Então, por isso é tão importante a gente ter canais de comunicação dentro da empresa para que quem está sofrendo consiga chegar na direção, nos recursos humanos, para poder tolir e encerrar
essa prática, né? Isso que eu queria te perguntar, qual que é a melhor ação de uma empresa para estar ciente do que está acontecendo no ambiente de trabalho, porque às vezes pode-se achar que é só uma brincadeira, mas como que a empresa pode se portar para cuidar dessas situações, não ela própria cometer e nem os funcionários? Ela não só pode, como ela deve, ela tem o poder de fiscalização, então ela tem que entender o que está acontecendo dentro da sua empresa. Você tem que eleger líderes que sejam líderes de verdade, não carrascos. E essas pessoas também têm que ter sensibilidade de conversar com seus subordinados e entender o que está acontecendo na vida deles. Como eu tinha falado antes, alguns regulamentos internos, canais de comunicação discretos em que o empregado possa chegar no RH ou na liderança sem que o outro colega saiba o que está acontecendo. E também, logicamente, ter o poder disciplinar, aplicar medidas disciplinares em casos que ultrapassem a normalidade. Fica o alerta, né? Doutor Thiago, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez com tantas informações. Obrigado a vocês. Até a próxima. Até mais.